Olá, nesse segundo vídeo nós vamos estudar o conceito de força. A ideia que está por trás de uma força, ela está associada ao movimento e na verdade, mais especificamente na mudança do estado de movimento ou no estado natural de um corpo. Se a gente se perguntar o que muda no estado natural de movimento de um corpo, o que acontece é que uma força ela vai interagir com esse corpo, fazendo com que ele possa, então, modificar o seu estado, seja de repouso ou seja de movimento. Se a gente pensar de uma forma mais geral o que é uma força, a gente tem uma compreensão básica sobre esse conceito de força. Em geral, a gente acaba associando, né, uma força, um esforço muscular, né, geralmente isso. Mas uma força, ela atua de forma para você movimentar, né, um corpo ou para você manter esse corpo parado. Se a gente imaginar um objeto que está em movimento, imagina um caminhão se locomovendo em uma certa velocidade, em linha reta, para esse corpo mudar o seu estado de movimento, é preciso ser aplicada uma força através dos freios que vão reduzir esse movimento até fazer ele parar. Por outro lado, se eu tenho uma construção, imagine uma ponte, a estrutura dessa ponte vai exercer uma força nela para que ela fique parada. De forma contrária, isso poderia colapsar. Então, as forças elas atuam de forma a manter ou modificar um estado natural de movimento de um corpo, seja ele parado ou seja num movimento retilíneo uniforme. As forças elas podem ocorrer entre contato entre dois corpos. Então, se eu tenho um corpo A em contato direto com um corpo B, essa força é chamada uma força de contato, mas elas podem ocorrer também com uma ação à distância, onde não tem nenhum tipo de contato físico e as forças influenciam nesse estado natural de movimento entre os corpos. E a gente ainda pode ter as chamadas forças virtuais ou também forças fictícias, que ocorrem quando nós temos referenciais não inerciais. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Então, de uma forma, né, mais direta e didática, a gente pode representar forças de contato. Então, nós temos aqui três imagens, três figuras representando forças de contato. Onde eu tenho uma mão movendo um sistema com mola, né, e isso vai criar uma força, né, contrária à força que essa mola está em repouso. Eu posso ter aqui nesse carrinho sendo movido ou mesmo numa força que ocorre num intervalo muito curto de tempo, por exemplo, um chute numa bola. Essa força ela tem um impulso, porque esse intervalo de tempo que ela acontece ela é muito curto. Mas todas essas forças elas dependem de um contato entre os corpos. Por outro lado, nós temos uma série de outras forças que não dependem de contato, são chamadas forças de campo. E aí, aqui nós trazemos, por exemplo, a força gravitacional, onde dois corpos com uma certa massa, eles serão atraídos um pelo outro. Então a força gravitacional é um tipo de força de campo. Na segunda figura aqui de forças de campo, nós temos a força elétrica. Então, cargas opostas, elas são atraídas umas pelas outras. Então, uma carga negativa e uma carga positiva vão sentir uma força de atração. Se elas fossem cargas de mesmo sinal, cargas iguais, elas sentiriam uma força, nesse caso, de repulsão. E isso ocorre sem nenhum tipo de contato entre os corpos. E ainda a gente tem a força magnética, né? Então, se eu tiver um ímã, ele pode atrair um pedaço de metal, no caso aqui o ferro, o aço, né, materiais ferromagnéticos, serão atraídos pelo campo magnético de um ímã, de um material magnetizado, sem também nenhum tipo de contato. Então a gente pode fazer essa divisão entre forças de contato e forças de campo. De uma forma mais geral até, a gente pode fazer uma classificação das forças na natureza. E classicamente a gente tinha essa divisão entre quatro forças básicas da natureza, as quatro forças básicas da natureza. E de forma mais moderna, mais atual, a gente pode até juntar duas delas e fazer uma classificação com três forças básicas. Mas essencialmente nós temos então a força gravitacional, como a primeira força básica na natureza,
que faz a coesão entre sistemas solares, planetas, galáxias, ela depende na atração das massas. A gente tem a força eletromagnética, que é uma junção da força elétrica junto com a força magnética. Elas têm essa interação em todos os materiais que possuem carga elétrica e que são magnetizáveis. A gente tem também a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas duas forças foram, tradicionalmente divididas, força nuclear forte, força nuclear fraca, mas a gente atualmente muda essa nomenclatura colocando a força nuclear fraca dentro das forças eletromagnéticas, classificada como uma força eletromagnética, de forma chamada então de força eletrofraca. E aí a força nuclear forte acaba sendo chamada apenas força nuclear, porque a força nuclear fraca ela tem uma característica também eletromagnética. Então, de uma forma um pouco mais moderna, a gente pode classificar as forças na natureza como força gravitacional, eletrofraca, eletromagnética mais a força nuclear fraca, e forças nucleares que atuam dentro de uma escala muito reduzida de distâncias. Então a força nuclear ela atua numa escala dentro do núcleo atômico, a força eletromagnética atua numa escala mais macroscópica, onde nós temos essa relação dia a dia. A maior parte das nossas forças que a gente envolve, inclusive as forças de contato que a gente tem, são de características eletromagnéticas. Mais para frente a gente vai entrar em detalhes disso. E a força gravitacional, que está associado às grandes massas, planetas, sistemas, galáxias e assim por diante. Todas essas forças que estão aqui apresentadas são forças de campo. É interessante, é importante a gente ter essa noção de que essas forças, as forças básicas da natureza, são todas forças de campo.